Como eu cresci no meio espírita, quando eu digo assim, muitas pessoas questionam, né? Você não fala de espiritismo. Às vezes eu tive vontade de perguntar à pessoa, vem cá, eu falo de quê? Então não sei do que eu estou falando, porque meus pais eram espíritas, eu fui criada no espiritismo. Você está entendendo? Eu frequentava o centro espírita, eu fiz a evangelização, lembra? Maternal 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro ciclo, pré-juventude, juventude 1, 2 e 3. Então, quer dizer, são 10 anos, sou formada e pós-graduada em espiritismo. Fora que, como eles, os dois eram oradores espíritas, tinham relações sociais, todos os amigos que eu conheci eram espíritas. Eu nunca conversei com quem não era, só quando eu fui para a escola. Então, todas as pessoas com quem nós nos relacionávamos eram espíritas. As conversas eram sobre espiritismo, meu pai e minha mãe só falavam dessas coisas. Então, quando a gente estava conversando, normalmente o tema era o espiritismo. Então, quando eu pego uma coisa interessante, a gente vai conversar, eu estou pensando no espiritismo. Agora, como seria não falar desse assunto, né? Se a gente não está falando de espiritismo, está falando de quê? Aí a questão seria definir o que é espiritismo e o que significa falar de espiritismo, tá? Quando a gente pega a definição de espiritismo, qual o objetivo do espiritismo? Está escrito em algum lugar? Sim. Existe uma pergunta em que Allan Kardec, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade Evoluo disse, conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec não se conformou com essa resposta e ele continua perguntando. Reconhecemos a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está justamente em como alcançar o autoconhecimento. Aí vem uma mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho entrou para a história pelo seguinte: ele era um hedonista. O que é um hedonista? É uma pessoa dedicada ao prazer físico, em todos os sentidos. Então a pessoa hedonista diz, você é muito hedonista, ou seja, você valoriza o prazer acima de tudo. E ele era em todos os sentidos, prazeres sexuais, prazeres gastronômicos, de todo tipo. E ele se converte ao cristianismo. E o cristianismo pregava a abstinência dos prazeres, a castidade, etc. Então imagina uma pessoa que se dedicava totalmente ao prazer e de repente vai para a abstinência e a castidade. É fácil? A gente considera que alguém que é capaz de fazer essa transformação é alguém extraordinário. Santo Agostinho fez, então ele saiu de um extremo ao outro extremo e fala a respeito das suas experiências. Então nos seus livros ele fala da importância disso, daquilo. E no livro dos Espíritos ele dá uma mensagem: como é que você faz isso? Aí ele responde: fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. E ele começa a descrever qual o processo que ele realizou para alcançar esse estado de plenitude, de autoconhecimento. Mas no final da mensagem ele fala a respeito de por que os Espíritos ditaram o livro dos Espíritos. E ele diz a seguinte frase: dizem ser certo o presente, mas incerto o futuro. Não é isso que todo mundo fala? A única coisa certa é o presente, o futuro é incerto. E aí eles falam, é justamente essa ideia que estamos encarregados de dissipar da sua mente, de eliminar do seu íntimo. Por quê? Porque ele está dizendo que a vida não termina com a morte, existe alguma coisa além. Mas você tem certeza? Por este motivo, nós quem? Os espíritos, primeiro nos demos a entender aos seus sentidos, ou seja, vocês viram, vocês ouviram, vocês sentiram, eles provaram a sua existência através dos fenômenos mediúnicos. Primeiro, nos demos a entender aos seus sentidos, e agora vos ditamos instruções, que estão no livro dos Espíritos, que estáis encarregados de divulgar. Então, qual é a função do Espiritismo? Lutar contra o quê? Contra o materialismo. O que é materialismo? Materialismo significa literalmente quando você acha que a matéria explica a si mesma. Então, de onde vem tudo isso? Da própria matéria. Toda a explicação para a existência está na própria matéria, que é o oposto de quê? Quem não é materialista é aquele que acredita em alguma coisa além da matéria. Então é a dualidade. Existe a matéria e existe alguma coisa que não é material. Então normalmente a gente chama o que não é material de espiritual. Então existem pessoas que não acreditam em fatores espirituais.
são os materialistas. E existe aquela confusão sobre ser ateu e não ser ateu. O ateu é aquele que não acredita em Deus, não é necessariamente materialista. Você pode acreditar em coisas espirituais, mas não em Deus. Agora, o materialista, com certeza, ele é ateu. Porque se ele não acredita em nada além da matéria, inclusive Deus também, ele não acredita. Agora, por que que o materialismo é um problema? Ele é um problema? Quando nós raciocinamos em cima do materialismo, uma coisa acontece, tá? Se você acredita em Deus, tá? A gente faz uma série de leituras. Tem muita gente que fala que acredita em Deus, correto? Mas vive como se não acreditasse. Como? Quando você diz, a vida não tem sentido, o que é que você está dizendo? Sou ateu. Como assim? Porque olha só, se você acredita na divindade, no Criador, e Ele é a inteligência suprema, a primeira coisa que você está dizendo junto é que o mundo tem um propósito. Existe um propósito na existência. Existe um motivo para as coisas serem como são. Existe um objetivo. É essa que eles chamam de processo inteligente da criação. Então Deus é inteligente? Sim, logo. Se Ele é inteligente, Ele tinha uma intenção ao criar as coisas. Ou seja, toda a existência tem sentido. Então toda vez que você questiona o sentido da existência, você está afirmando que é ateu. Não faz sentido. Ou não tem objetivo. Diante disso, que você vê um sentido na existência, existem outras consequências. Existe uma sequência de fatos envolvendo essa situação, que nós, temos que demonstrar. Por quê? Vamos entender a dialética materialista, né? O que é ser materialista? Eu não acredito em nada além da matéria. Isso traz consequências. Como é que você define o certo e o errado dentro do materialismo? Como é que sai isso? De onde provém? Provém do que a gente chama da moral utilitarista. Ah, porque a pessoa materialista tem moral? Tem. O que vem a ser a moral? A moral é aquela definição de certo e errado. Isso é certo, isso é errado. Isso é uma questão de natureza o quê? Moral ou ética, tá? Quando você associa a filosofia. Então, a moralidade materialista é baseada em quê? Então, como é que uma pessoa que é materialista, que não acredita em nada além da matéria, define as coisas certas e as coisas erradas? Então, ele define da seguinte maneira: é o que a gente chama de moral utilitarista. O que é moral utilitarista? Tem uma finalidade útil? Então tá certo. Não tem? Então tá errado. Como assim? Você vai analisar todas as coisas com o seguinte princípio: maximizar o prazer e minimizar a dor. Sempre. Então, quando você tem que tomar uma decisão difícil, o que você vai ver? O que é mais útil? Ou seja, em termos físicos, o que produz mais bem-estar e o mínimo de dano. E aí você vai saber o que é certo e errado. Então, por exemplo, é certo sacrificar um para o bem-estar da maioria? Sim ou não? Bom, se está achando de pouco, a gente pode conversar um pouquinho. O nome disso é filosofia. Então, é certo sacrificar um para salvar a maioria? Olha o problema. Quem é materialista? Levanta o braço. Quem é espiritualista? Então, vocês acreditam em alguma coisa além da matéria? Sim? Tem? Muito bem. Se tem algo além da matéria, tá? Não é só o mundo material que importa. Existe alguma coisa além disso. Então, dentro do materialismo, você vai calcular as coisas em termos do que você pode medir e ver. Então, por exemplo, eu tenho 100 pessoas. Se eu matar uma, eu salvo as 100. Se eu não matar essa uma, todos eles morrem. Qual a coisa certa a fazer? É melhor matar um, né? Olha o que você falou, é melhor matar um. Isso já foi dito em várias circunstâncias, né? Então, sacrificar um para o bem-estar da... Não, tá certo, né? Ok. Só tem um detalhe interessante. Você sendo espírita, quem está morrendo? Quem está morrendo? Quem? Ninguém. Se ninguém está morrendo, como é que você vai justificar isso? Qual é o bem que você está tirando dessa circunstância? Ah, mas, então como a gente vai fazer? Se você diz
que matar um é válido para o bem-estar da maioria, o que é que a gente deve fazer com os idosos? Que é o pensamento materialista. Pensa bem, você não produz, correto? Você não tem mais nenhuma contribuição a dar à sociedade. Você é inválido. Não seria mais justo a gente dar um fim à sua vida para favorecer os que estão chegando? Sim ou não? Tem lógica ou não tem? Pensa bem, como é que seria? Eu tenho um número limitado de recursos. Quem que eu devo eliminar para favorecer a maioria? Os idosos, os deficientes. Inclusive, dentro do diálogo materialista, muitas pessoas hoje em dia endeusam Richard Dawkins. E ele fez a seguinte colocação: ter um filho deficiente é um ataque à humanidade, é antiético. Por quê? Você está colocando no mundo uma pessoa que não vai contribuir, que não vai produzir, e você está tirando recursos de quem contribui. Tem lógica? Tem. Claro que tem lógica. Por quê? Não existe nada além. Só existe o que você pode ver, só existe o que está aqui. Então ele está certo ou está errado? Não é na visão dele. Dentro da lógica materialista, ele está correto. Como assim lógica materialista? Se não tem nada além disso, qual é o significado da vida? Eu vou viver o melhor possível. E o que é o melhor possível? Aquilo que me dê mais prazer, mais satisfação. E o que é ruim? Tudo aquilo que diminua o meu prazer, dor e sofrimento. Então, todo o certo e errado está em manter um equilíbrio entre dor e sofrimento. Bom, a dor é inevitável, então vamos reduzi-la ao mínimo. E vamos maximizar o prazer. Isso vai servir em que sentido? Se eu pensar em termos de coletividade, eu vou pensar em que termos? Vamos lá. Se você está atrapalhando a vida da maioria, você deve ser eliminado. Isso é errado? Não. É a coisa certa a fazer. Vocês concordam ou não? Eu sempre faço uma brincadeirinha, né? O pessoal tira. Eu já falei, não sei se é o que, negócio do bonde. Você está dirigindo um bonde. E esse bonde está numa velocidade de 100 km por hora. Quando você descobre que o bonde está sem freio. Não tem freio. E na pista mais adiante tem 5 trabalhadores que com certeza vão morrer. E não há nada que você possa fazer. Vocês sabem o que é um bonde, né? É um veículo sobre trilhos, ele vai reto e todo mundo vai morrer. Aí você descobre que tem um desvio à direita, que se você girar o volante, o bonde vai desviar à esquerda, e ali à esquerda só tem um trabalhador na pista. Qual a coisa certa a fazer? Você deixa o bonde reto e mata 5 trabalhadores, ou você vira à direita e mata um só? Qual a coisa certa a fazer? Bom, o nome disso é dilema. Se tivesse outra opção, chamava trilema. Só tem essas duas. Ou você não faz nada, o bonde vai reto, 5 pessoas morrem, ou você vira à direita e morre um só. Qual a coisa certa a fazer? Sim, por isso chama dilema, né? Se tivesse outra opção, não era um dilema, só tem essa. Ou você vai em frente ou vira à direita. O que vocês fazem? Não é o que vocês fariam, e sim qual a coisa certa a fazer. Gente, o que significa certo e errado? Tá? A moral, ela é definida pelo o bom senso, o senso comum. Tá? Agora, a ética é um pouquinho além. Na ética, não basta o senso comum, você vai ter que justificar de maneira lógica. Tá bom? Então, qual a coisa certa a fazer? Quem iria em frente? Levanta o braço. Quem virava à direita? A maioria. Tem alguém que não virava? Ok. Por que a coisa certa é virar à direita? Alguém quer falar? Você matava só um. Então, vamos colocar essa palavra. É melhor matar um do que matar 5. É melhor matar um do que matar 5. Vocês concordam? Certo, então é melhor matar um do que matar 5. O que mais? Eu não estou escutando, você vai ter que falar mais alto. Menos danoso. Então é menos mal matar um do que matar 5. Olha só, não é a mesma coisa? Não? Olha só, você está me comparando uma coisa com outra, né?
É melhor matar um do que matar 5. É menos pior matar um do que matar... Não é a mesma coisa o significado em português? É. Mais alguma colocação? Alguém para ver? Você vai ter que falar mais alto. Diga. Sim, você vai salvar 5, mas você vai matar um, certo? Você escolheu matar um para salvar 5, correto? Isso ou não? Concorda? Bom, então vamos chegar à conclusão. Vocês acham certo sacrificar um para salvar a maioria? Sim ou não? Vocês não estão dizendo que essa é a coisa certa a fazer? Eu sei. Então eu perguntei, qual a coisa certa a fazer? Vocês estão dizendo que a coisa certa a fazer é virar à direita, porque você vai matar um em vez de matar 5. Não sabe o que é certo. Não sabe. É o que vai acontecer. Se você virar à direita, você vai matar uma pessoa e 5 vão viver. Então a coisa certa para você é virar à direita. É ou não é? Então o certo é em frente. Claro que tem, filha. Quando você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar a decisão certa. Se você tomar a decisão errada, o que acontece? Isso. E a questão é por quê? A justificativa porque essa é a coisa certa, segundo a opinião dos senhores, é que a coisa certa a fazer é sacrificar um para salvar a maioria. Correto? Não é isso? Ok. Vamos pegar outra situação. Você, médico, está no pronto-socorro. Quando chega um acidente de bonde, 5 trabalhadores foram atingidos por um bonde e estão no pronto-socorro. Tá? Nesse caso, você tem um trabalhador em estado muito grave. E os outros estão em estado grave, mas não tão grave. Qual você atende primeiro? Se você atender o mais grave, os outros vão morrer. Mas se você atender os 4 menos graves, o mais grave com certeza vai morrer. Qual a coisa certa a fazer? A questão é, se você atender o mais grave, os 4 morrem. Se você atender primeiro os 4, você salva esses 4, mas aquele mais grave morre. Vocês não disseram que a coisa certa é sacrificar um para salvar a maioria? Não é mais certo agora? Sim, mas por que não é mais certo? Não, eu não faço, eu vou seguindo a onda. Não tem motivo nenhum. Vocês estão entendendo que é um dilema moral? Mas vamos voltar para o bonde. Você estava lá no bonde, né? Agora você não está no bonde. Em cima do bonde tem uma passarela. E você está em cima da passarela olhando a paisagem, quando você vê um bonde desgovernado indo em direção a 5 trabalhadores. O bonde vai passar assim e vai atingir os trabalhadores. Você já sabe que tem trabalhador. Você olha, meu Deus, o bonde está desgovernado. Vai morrer gente. Aí nisso você está olhando, vê o que fazer e vê um gordinho, cara bem gordinho, debruçado assim na passarela. Aí você pensa, se eu empurrar o gordinho, ele vai cair na pista. E o bonde não vai atingir os trabalhadores. Então se eu empurrar o gordinho, eu vou salvar 5 pessoas. Qual a coisa certa a fazer? Não faço nada e vejo os 5 caras morrerem, ou empurro o gordinho e salvo 5 trabalhadores? Qual a coisa certa a fazer? Quem empurrava o gordinho, levanta o braço. Quem não fazia nada? Quem não faria nada? Ok. Vocês não disseram que a coisa certa a fazer é sacrificar um para salvar a maioria? Se você empurrar o gordinho, você vai salvar 35 trabalhadores. Tudo bem, 10 trabalhadores. Não é mais certo? Por que não? Qual a diferença? Ué, quando você vira o bonde, você não está matando, não?
Olha só, é você que está matando. Quando você vira aqui, você escolheu matar o cara que está ali. Mas na hora que eu estou na passarela, eu não estou dirigindo. Não, mas você vai salvar os 5 trabalhadores. Porque o negócio é que vocês justificaram dizendo que a coisa certa a fazer é sacrificar um para salvar a maioria. Tem uma opção, mas tem opção. Eu posso não empurrar. Ali no Bom Se você não empurrar, 5 trabalhadores vão morrer. Mas no Bom Dia não tinha opção, é o dilema. Você vai empurrar. Aqui também, se você empurrar o gordinho, você salva 5 pessoas. Se não empurrar, os 5 morrem. Mas aí eu posso, se eu não vou sozinho. Sim, mas por que não é válido agora? Se você matar esse cara, 5 pessoas vão viver. Por que não é mais certo? Não era certo ali? Por que não é mais certo agora? Ué, certo, mas você não matou o outro cara também? Não era, olha só, o cara não tinha nada a ver com isso, tá? Você que decidiu que ele tinha que morrer. Você decidiu que ele tinha que morrer e explicou que você tomou essa decisão de matar esse homem porque senão 5 pessoas iam morrer e você escolheu dos males o menor, não foi isso? Qual a diferença? Então, é ou não é certo sacrificar um para salvar a maioria? Só quando te interessa. Vamos lá, vamos voltar para o bonde. Você está dirigindo o bonde, tem 5 trabalhadores da pista, ali só tem um. Só que esse um é seu filho. Qual a coisa certa a fazer? Você vira direito ou não? Aí você vai justificar como? Não é mais certo sacrificar um para salvar a maioria? Ou seja, você não tem ideia, né? Vamos para a situação do pronto-socorro, né? Você escolhe o mais grave ou os 4 menos graves? Aí vocês disseram que não. Sacrifica um para salvar a maioria, correto? De novo você está no hospital. Você é um médico responsável, um cara bacana. E você trabalha com transplante de órgãos. E você tem 5 pacientes em estado terminal, precisando de alguma coisa. Um precisa de pulmão, outro do coração, outro do rim. E não tem doador. E você sabe que esses homens vão morrer. São trabalhadores, pais de família, pessoas numa situação social importante. E eles vão morrer, porque não tem órgãos. Aí você fica sabendo que no outro quarto tem um desempregado fazendo um check-up, perfeitamente saudável. Aí você pensa, se eu pegar esse cara e tirar os órgãos, eu vou salvar 5 pacientes. 5 homens úteis para a sociedade, pais de família, etc. Qual a coisa certa a fazer? Deixo meus 5 pacientes morrerem, ou eu pego esse desempregado e tiro os órgãos e salvo 5 homens de bem? Qual a coisa certa a fazer? Deixa morrer? Por que você deixa morrer? Porque não é certo. Não é certo por quê? Mas por quê? Você não disse há um tempo atrás que a coisa certa é sacrificar um para salvar a maioria? Não é mais certo? Sabe a missão de cada um também? Certo. Quer dizer, às vezes sim, às vezes não. Por que dá esse problema? Vou explicar, né? Tem um filósofo chamado Jeremy Bentham. Ele estava analisando essa questão do bem e do mal, tá? É um filósofo moderno e ele estava analisando isso. Qual seria a decisão mais correta para um governante? E ele chegou à conclusão que a moral mais perfeita para atender a sociedade é a moral utilitarista. A moral utilitarista é baseada no seguinte fenômeno: a coisa melhor é maximizar o bem-estar. E a coisa pior, né? Você tem, para isso acontecer, você tem que minimizar a dor e aumentar o bem-estar. Então, quando você tem que tomar uma decisão, o que é que você deve levar em consideração? Nessa balança, quanto bem-estar será produzido e qual a diminuição do sofrimento será produzido. Então, uma decisão moralmente correta, ou seja, uma decisão boa, é aquela que maximiza o prazer e minimiza a dor. A pessoa achou que isso tem lógica, né? Faz sentido. É o caso do bonde, né? Se eu virar direito, eu mato um só. É melhor do que matar 5.
As duas situações são ruins. Mas por que é bom eu virar à direita? Pela consequência. Qual é a consequência? O mal não pode ser impedido, mas aqui eu vou ter menos mal do que aqui. Beleza, tá entendido. Só que nesse caso, funciona em todos os sentidos, né? No caso do gordinho também. Por que você não se sente bem empurrando o gordinho se você vai produzir o mesmo bem-estar? Você mata um cara e salva 10. Tudo bem, se aumentar as apostas, 100. Você mata um gordinho e salva 100 pessoas. Aí, já ficou mais válido? Segundo Bentley, quanto mais você levar as apostas, mais correto fica matar o gordinho. Digamos que você tem Hitler no seu colinho e ele é um bebê. Sabendo tudo que vai acontecer, você enforcava ele? Sabendo que ele vai invadir a Polônia, sabendo os judeus, aquele holocausto, você está com ele no colo, você pega uma almofadinha, dá uma sufocadinha, não tem holocausto, não tem invasão. E aí, qual a coisa certa a fazer? Segundo Bentley, vocês já sabem, né? Bom, mas não é só Bentley. A sociedade industrial aceitou que essa era a moral correta para a época. E ela foi assimilada pela sociedade e começou a ser praticada. E é praticada normalmente, inclusive vocês escreveram. Mas essa é a única definição moral que existe? Não. Porque Bentley tinha um opositor. Tá? Esse opositor era Immanuel Kant. Immanuel Kant escreveu um livro chamado Crítica da Razão Pura. E ele questionava a moral utilitarista. Ele dizia que não, a moral não pode ser utilitarista, porque se ela for utilitarista, deixou de ser moral. Ele diz que a moral é categórica, que significa dizer o seguinte: existem princípios morais invioláveis que não podem ser alterados, sob a pena de você perder sua alma. Aí diz, mas que sentido isso tem? Ele diz o seguinte: se esses princípios são violados, não existe bem nenhum, independente do lucro que você possa tirar disso. Então, se você diz que matar é errado, não era isso que vocês estavam sentindo com relação ao gordinho? Não, vou matar o gordinho. Mas matar o trabalhador não tem problema. Por quê? Não, é que eu não me senti tão culpado nesse momento. Mas ele está menos morto por causa disso? Não. Você decidiu matar alguém. Hein? Então, nesse sentido, o que é moral categórica? Matar é errado. Ah, mas eu vou salvar assim. Não interessa, matar é errado. Então vamos tentar no bonde. Se você segue a moral utilitarista, qual a coisa certa a fazer? Virar à direita. Mas se é categórico, ah, mas vai morrer 5 pessoas. Foi você que matou? Quem matou as 5 pessoas? Você sabotou o bonde? Não. Então, essas 5 pessoas vão morrer, são por causa de quê? Não entenderam? O bonde está desgovernado, está indo acontecer um acidente e eles vão morrer. Você matou? Você vai ser julgado por assassinato? Não, né? Tem certeza? Ué, eu não sabotei o bonde, eu só estou dirigindo e você não fez nada. Se você escolher virar à direita, você se tornou um assassino. Você escolheu matar uma pessoa que não morreria se você não fosse interferir. Não, mas peraí, não está soando bem isso. Então vamos mudar o cenário. Você está num navio, um navio mercante inglês. E o navio afunda. E tem um bote. Nesse bote tem o capitão, tem o imediato, tem algumas pessoas de oficiais e tem um grumete de 16 anos que se engajou no navio porque ele queria conhecer o mundo. E vocês estão nesse bote. Infelizmente, quando o navio começou a afundar, vocês têm apenas 1 litro de água e uma lata de atum. Estão perdidos no Oceano Atlântico. Bom, no primeiro dia, vocês dividem a água dura um pouco. 3 dias depois, a água acabou. Aí você sugere
pegam um atum, fazem uma isca e pescam uma tartaruga. Aí vocês conseguem viver mais 7 dias, comendo a carne da tartaruga e bebendo o sangue. Só que a tartaruga acaba o atum, acaba a água, e vocês estão sem água nem comida no meio do oceano. No primeiro dia foi, 3 dias depois, a sede é algo fora do comum. Contra o conselho da maioria, o pequeno marujo resolve beber água do mar. Vocês sabem o que acontece se você beber água do mar, sabe? Ele fica muito doente, muito mal. E com certeza vai morrer. Aí, o capitão faz a seguinte sugestão. Eu acho que é um momento de uma decisão importante. Vamos sacrificar um para salvar a maioria. E eu proponho a gente sortear. A gente sorteia alguém e esse alguém vai morrer para salvar o resto das pessoas. O imediato não concorda. Não, isso é um absurdo. Eu não concordo com isso. Os outros também se opõem e fica nisso. Passa mais um dia. No meio do desespero, o capitão toma a seguinte decisão. Vocês não querem sortear, então ele já vai morrer mesmo. Eu acho perfeitamente válido a gente sacrificar a vida dele e nos salvar. Ele pega um punhal, apunhala o marujo e eles sobrevivem mais 6 dias bebendo sangue e comendo a carne do marujo. Quando, finalmente, um navio português passa e eles são resgatados. Chegam na Inglaterra e alguém conta o que aconteceu. E eles são presos e vão ser julgados por assassinato. O advogado de defesa se apresenta para o júri e diz: senhores do júri, meus clientes não são assassinos. São homens de bem, pais de família, pessoas que estão engajadas na sociedade correta. Nunca cometeram crime. Jamais foram contaminados pela cobiça ou pela ganância. O que aconteceu foi uma fatalidade. Em nenhuma outra circunstância eles atentariam contra a vida de alguém. Mas isso é uma situação fora do comum. É uma situação extraordinária. Por favor, não condenem meus clientes como assassinos. Falou bem? São assassinos? Então veja bem. É um crime que eles cometeram? Um crime é uma coisa errada. Mas diante das circunstâncias, continua sendo um crime? Eles devem ser condenados por assassinato. E no caso, na época, a pena é a forca. Vocês condenariam esses homens por assassinato? A questão é, se você é utilitarista, eles fizeram a coisa certa ou a coisa errada? Se ele não tivesse matado o marujo, todos morreriam. Eles não conseguiriam viver mais 7 dias sem comida e água. O rapaz já ia morrer mesmo. No caso, ele fez o quê? E aí? É ou não é um crime? Segundo Emmanuel Kant, sim. Por quê? Porque é um princípio categórico. Ué, mas não dá para viver com isso, dá? Bom, existem algumas pessoas que achavam que sim. Por exemplo, quando você pensa no Marechal Rondon. Já ouviram falar do Marechal Rondon? Era um indianista e ele desbravou uma boa parte do Brasil, né? E na época, quem quisesse trabalhar com ele tinha que entender que ele tinha um princípio: morrer se preciso for, matar nunca. Então, se forem atacados, é para morrer, porque matar era o quê? Um princípio categórico. A questão é, nós somos utilitaristas ou somos categóricos? Se você pensar em termos categóricos, eu vou falar o que tem acontecido na sociedade de mercado hoje. Vocês devem conhecem a Ford. Sabe a Ford? É uma empresa de automóveis. E ela estava sofrendo uma concorrência desleal do Japão. O Japão tinha produzido aqueles carrinhos, né? Estava vendendo muito, era uma crise. E a Ford estava indo muito mal. Você sabe quanta gente trabalha para a Ford? Quantas pessoas dependem dessa empresa? Para quê? Para seus planos de saúde, para pagar suas casas, para educar seus filhos. Então é uma empresa que emprega milhares de pessoas. E ela estava nessa situação quando ele lançou um modelo novo chamado Ford Pinto. Não foi lançado no Brasil, foi lançado nos Estados Unidos. E ele vendeu 36 milhões de unidades.
e conseguiu um lucro líquido de 42 milhões de dólares. Nesse sentido, ele salvou-se da falência e ele ganhou um fôlego e começou a se recuperar. Ou seja, uma coisa ótima. Só que tem um detalhe. Depois do carro ter sido vendido, eles descobriram que ele tinha um defeito. Numa colisão traseira, o Ford explodia. Para corrigir o problema, era necessário reforçar uma pequena chapa de aço atrás, com o custo de 11 dólares por unidade. Mas peraí, foram vendidos, lembram? Quanto vai custar fazer o recal? Bom, se a gente fizer o recal, vai custar 36 milhões de dólares. O lucro foi para o espaço. Se a gente não fizer o recal, e alguns carros baterem, que não são todos os carros que vão bater, né? Alguns. Bom, vai morrer algumas pessoas, a gente paga uma indenização e calculando o custo, se a gente não fizer o recal, vai dar um custo de mais ou menos 12 milhões de dólares. Bom, qual a coisa certa a fazer? A gente faz o recal ou não faz o recal? Dentro da moral utilitarista, qual a coisa certa a fazer? Vamos pensar, custo-benefício. Quantas pessoas serão beneficiadas e quantos não? Bom, ele tomou a decisão e não fez o recal. Algumas colisões aconteceram, só que uma família que perdeu o seu patriarca entrou com uma ação contra a Ford. E o advogado era alguém muito engajado e foi atrás e achou um memorando provando que a empresa sabia que isso podia acontecer. As manchetes foram: Ford põe preço na vida humana. Qual o preço da vida humana? A questão é que se você é empresário e pensa genericamente, quanto custa? Mas se for seu filho, é o mesmo custo? A vida humana tem um preço? Se vocês concordam que a moral utilitarista é como a gente decide a coisa certa a fazer, você concorda com a Ford. Concorda também com a Philip Morris. A Philip Morris é uma empresa que produz cigarro. E vocês sabem que há uma campanha antitabagista forte hoje em dia. E um dos motivos disso é que o custo do paciente que desenvolvem problemas devido ao cigarro é muito alto. Correto? Chegou-se à conclusão que o prejuízo da sociedade com o fumo é maior do que o prazer que se sente com ele. Pois é, mas a Philip Morris, quando ela estava num país europeu, ela fez o seguinte cálculo: olha só, se você aumentar os impostos com relação aos cigarros, você vai diminuir os custos de paciente com câncer, de paciente com enfisema, de paciente assim, e o seu lucro será de tanto. Porém, se você não fizer nada, vai morrer muito mais gente. E morrendo mais gente, você paga menos aposentadoria. Você paga menos indenização, o lucro vai ser maior. Então, é mais negócio para o Estado deixar o povo fumar e morrer cedo. O que vocês acham? Se o problema é o custo do paciente, sai mais barato que eles morram cedo do que durar mais. Essa é a moral utilitarista. Então, quando você decide que uma coisa é certa por esse princípio, todos eles correspondem também. Então, você vai pensar sempre em custo-benefício. Todos os seus cálculos de bem-estar vão estar atrelados à monetização da vida humana. Custo-benefício. Então, a moral utilitarista define assim. Por isso, sacrificar pessoas deficientes, pessoas idosas, pessoas que não contribuem para a sociedade é válido. Por quê? Você vai melhorar o bem-estar da maioria. Se a gente pensar, nosso sistema de saúde só tem 3 respiradores. Quem deve usá-los? Qual a sua decisão? É claro que quando você tomar essa decisão, muitas pessoas vão morrer. Isso chama-se moral utilitarista. Mas aí eu vou lembrar vocês, senhores, né? Quem é espírita, levanta o braço. Certo. Quem é que vai morrer? A morte existe? Não vai morrer ninguém? Então qual a decisão certa a fazer?
mais o quê? A moral espírita é utilitarista ou é categórica? Existem princípios pelos quais vale a pena morrer? Ou não? É nesse momento que você tem que decidir se você é espírita ou não. Se você é espírita e você decidiu matar alguém para salvar a maioria, e ele não vai morrer, ele vai perguntar: por que você resolveu me matar? O que é que você tem contra mim? E o que é que você vai responder? Começaram a entender? Existem princípios morais pelos quais vale a pena morrer ou não? É essa a função da reencarnação. Eles estão aqui para definir o quê? Qual a coisa certa e qual a coisa errada. E são essas escolhas que você vai fazer que vão definir o seu futuro. Então, por exemplo, tem a situação, você já deve ter ouvido falar de Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela conheceu Jesus e se apaixonou por aquela mensagem. Foi diante dele e se ofereceu para segui-lo. Quero segui-lo. O que Jesus disse? Ela era casada e tinha filhos. E o seu marido não era uma boa pessoa. E Jesus disse não, ela tinha responsabilidades. E aí ela não pôde seguir Jesus. Porém o seu marido morreu. Ela ficou viúva e se tornou cristã. E passou a seguir o Cristo. Só que um dia, ela estava pregando o cristianismo quando os romanos chegaram e todos foram presos. E qual era a penalidade para um cristão? Era a morte. E ela foi condenada à morte. Mas ela tinha uma alternativa. Se ela quisesse escapar, o que ela tinha que fazer? Negar, não? Vamos lá, qual a coisa certa a fazer? Fala sério, você acha que Jesus ia levar mal se ela negasse? Não, né? Sério. Então, vai morrer à toa? Isso é o que pensaria o utilitarista, não é? Vai morrer à toa. Não é verdade? Jesus não ia levar mal. Você nega, daqui a pouco você muda de ideia, não tem problema. Tem ou não tem? Bom, ela não fez isso. E a cena não é só essa. Você tem o direito de morrer se quiser. O problema é que ela tinha 2 filhos, e os 2 foram presos. E um dos filhos vira para ela: abjura, mãe. Eu não quero morrer. Mãe, eu sou jovem, mãe. Abjura. Nega Jesus e deixa que eu viva. Fala sério, você acha que Jesus ia levar mal? Por que ela não fez isso? Porque ela não fez. Senão você não estava contando a história dela agora. Ela não fez isso. Não posso. Não posso. Morreram todos. O que aconteceu quando todos morreram? Não morreram. Continuaram vivos. E aí? O que foi que seus filhos aprenderam nesse momento? Eles aprenderam que existem princípios morais pelos quais vale a pena morrer. Que nada é mais importante do que fazer a coisa certa. Eles aprenderam, eles reencarnaram, e um desses filhos de Joana de Cusa é Divaldo Franco, porque Joana de Ângeles é Joana de Cusa. E um dos seus filhos é Divaldo. E ele aprendeu que existem princípios morais pelos quais vale a pena morrer. Que não existe moral categórica. Que não é certo matar. Logo, mesmo que você morra. E se você pega o livro dos Espíritos, qual a melhor morte? Não há melhor morte do que aquela em que você dá a vida por um irmão. Deu para entender? Por quê? Porque ninguém morre. Mas é nesse momento que você vai decidir qual a coisa mais importante para você. Na outra encarnação, o que você provou? Que não é fiel, que não é leal, que não é honesto, que não é decente. Mas na outra, o que você está dizendo? Você está dizendo que, de acordo com as suas conveniências, o que importa é o seu prazer. Que não há consequências suficientes, além
do seu bem-estar. E o que vai acontecer? Nada, você volta. E você volta, e você volta, e você repete, repete, até quando? Até que você aprende que existem princípios morais pelos quais vale a pena morrer. Enquanto você não aprender, você vai fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que você finalmente compreenda que quando você coloca a sua conveniência acima das outras pessoas, isso tem um nome. E o nome disso é egoísmo. E o egoísmo não faz bem a você. Quando você bota o seu juízo acima do bem-estar das pessoas, o que é que você está dizendo? Que você é melhor do que os outros. Então, a moral utilitarista, ela está permeando hoje toda a nossa sociedade. E a gente nem nota como está acontecendo as coisas. A gente começou a mercantilizar a saúde, a educação, a segurança. Ao ponto em que você tem um plano de saúde e você tem um acidente e perdeu 3 dedos. Você chega no plano de saúde, no pronto-socorro, e ele diz assim: olha, seu plano de saúde só cobre um. Qual dedo você quer de volta? Não riam, isso acontece nos Estados Unidos. Se você não tem dinheiro, você vai morrer. E eles acham isso perfeitamente justo, porque o bem-estar da maioria é que é mais importante. Só que o problema é, quando é que vai parar? Quando a vida humana chega no último limite de validade. E outra coisa, quem vai decidir? Ou existem princípios morais que são definitivos? O que acontece com vocês na hora de empurrar o gordinho é essa sensação de que a moral categórica foi afetada, que não se deve matar. Só que na hora que você está no bonde, você tomou essa decisão. Então, se você não se sente comprometido, varia de acordo com as suas conveniências. Se a moral é categórica, ela é categórica quando? O que é categórico? Categórico significa definitivo. Não existe nenhuma circunstância, nenhum lucro, nenhum bem-estar que justifique quebrar seus princípios morais. O que acontece quando você faz isso? Significa que você é alguém confiável, leal, decente, honrado. Quando? Sempre. Em qualquer circunstância. E podemos traduzir isso com evolução moral. Você é alguém em quem se pode confiar. Você é alguém que tem princípios. Que não importa quanto ofereçam para você, nem vantagens que sejam oferecidas, você nunca vai abrir mão dos seus princípios morais. O nome disso é moral categórica. Qual é a sua? Se você é materialista, naturalmente, a sua única opção lógica não faz nenhum sentido, né? Você vai morrer à toa. Não vai ganhar nada com isso. Se você é espiritualista, é totalmente diferente. Porque você acredita que a morte não existe. E todas as suas decisões têm consequências. Então o objetivo dessa discussão, desses dilemas morais, é parar para pensar um pouquinho. Existem princípios morais pelos quais vale a pena morrer? Se você tem certeza que existe vida após a morte, qual a resposta? A única resposta possível é sim. Até porque você não vai morrer mesmo, né? Você só vai provar que você é o quê? Fiel, decente, honesto e principalmente honrado. O que é honrado? É uma palavra meio fora de moda hoje em dia, né? A gente está tão preocupado com as conveniências sociais, com o lucro, com o bem-estar da maioria, que é meio irrelevante, né? Será? Deixa eu fazer uma pequena pergunta para vocês. O adultério é um crime? Todo mundo faz. Porque todo mundo faz, tá certo? O que é adultério exatamente? É ou não é?
Você faz um contrato. Um contrato de quê? De matrimônio, correto? Vocês estão vendo uma época extraordinária, porque esse contrato não é vitalício. Você tem o direito de fazer o quê? Desfazer o contrato. Tem ou não tem? Não está satisfeito? Você pode fazer? Pode. Outra coisa, você é obrigado a fazer o contrato? Não, né? É livre. Porque olha só, deixa eu dar um paralelo aqui, tá? No passado, não era assim. Para ter adultério, primeiro você tem que ter um casamento. Então, se uma pessoa é obrigada a casar com outra, não é casamento. É o quê? Contrato de compra e venda. Chama-se escravidão, tá? Só existe casamento quando existe o quê? Quando existe o quê? Consenso. Então, você decidiu, de livre e espontânea vontade, formalizar um contrato. Um contrato de quê? O que consta nesse contrato? Vamos lá. Deixa eu falar. O que é lealdade? Lealdade é quando você empenha seus esforços para outra pessoa. Empenho minha lealdade ao rei da França. O que eu estou dizendo? Se o rei da França precisar de mim, eu compareço. Correto? Então, lealdade é isso. Se você precisar, se eu empenho minha lealdade a você, se você precisar de mim, eu vou apoiar você. Fidelidade é outra coisa. O que é fidelidade? Empenho minha fidelidade ao rei da França. Se o rei da França precisar de mim, eu vou lá. E o da Inglaterra? Não vou. Porque eu fiz um contrato de exclusividade. Então o matrimônio pressupõe um contrato de quê? De lealdade e de fidelidade. Se você não ficar satisfeito, você pode fazer o quê? Vem cá, olha só. Não estou satisfeito com o contrato, eu quero romper o contrato. Como é o nome disso? Divórcio. Perguntaram a Jesus: Senhor, é lícito o divórcio? O que ele respondeu? Sim ou não? Não sei. Depois o povo diz que é cristão. Isso aqui é interessante, né? O que Jesus disse sobre divórcio? Sim ou não? Sim. Sim. Senhor, é lícito? Sim. Pela dureza dos vossos corações. Tudo bem, mas pode. Não está errado não. Então você se divorcia. É um direito seu. Agora, quando você engana o seu cônjuge, você diz que é fiel e leal, enquanto você o trai. Qual o nome disso? Você está dizendo publicamente que você é mentiroso, desleal, desonesto, infiel. Um pilantra ou uma pilantra. Tem outro nome para isso? Você está afirmando publicamente, perante sua própria consciência, que você não tem honra. Porque você tinha o direito de terminar o contrato se quisesse. Foi o que você fez? Não. Bom, isso deveria ser criminalizado? Ah, mas qual a consequência? Qual a consequência dessa decisão? Eu vou contar uma historinha para vocês para ilustrar essa situação. Uma jovem senhora chegou a uma instituição espírita para se tratar de um problema de saúde. Um problema debilitante, muito sério. Ela tinha corrido inúmeros médicos e não conseguia descobrir qual era o problema. E ela continuava se debilitando. Ela foi perdendo a sensibilidade no braço direito, alguma mobilidade, começou a afetar a sua vista. É lúpus, é isso, é uma doença degenerativa, e não chegava à decisão. Ela resolveu então juntar a família, pegou a importância e o dinheiro, foi a São Paulo procurar um especialista pago. E nesse especialista ele pediu os exames necessários e ele pediu alguns que não constavam nas primeiras consultas que ela fez. E lá ela descobriu que ela tinha sífilis no cérebro. Como ninguém descobriu que ela tinha sífilis no cérebro? Vou explicar para vocês como é que funciona um plano de saúde, tá? No plano de saúde, você paga uma importância todo mês, e se você precisar ficar doente, é como um seguro. Eles vão usar. Mas é claro que eles têm que economizar, né? E não vai ter lucro. Você não pode fazer o que quiser. Então existem algumas normas do plano de saúde. Uma delas é não pedir exames desnecessários. Correto? Então eu faço a pergunta. Você teve um filho e não tinha sífilis, correto? Não tem exames precedentes. Você é casado? Sim. Teve relacionamentos extraconjugais? Não.
Por que eu vou pedir exame de doença venérea para você? Não é um pensamento lógico? Eu tenho um exame anterior, que você está saudável, não vou pedir nenhum exame para doença venérea. Tá? Porque você está partindo do pressuposto que o seu marido é fiel. Afinal, não é isso que está no contrato? Por conta disso, nenhum médico pediu. Mas esse médico pediu. Você está pagando, ele pediu. E deu positivo para a sífilis. Só que ela já estava no cérebro. A sífilis foi eliminada, mas ela perdeu a visão. Mas o pior não foi isso. É que ela continuou doente. E foi piorando, piorando. Foi aí que ela chegou no tratamento espiritual. E depois de participar do tratamento, foi perguntar aos espíritos. Ela não estava tendo melhora. Por quê? Muito ódio. Nós não podemos fazer nada. E agora? Agora, alguém tem que conversar com essa senhora e explicar. Alguém foi sorteado para conversar com ela e disse assim: olha, eu sei da sua situação, porém, os amigos espirituais disseram que se você não abrir mão do ódio, você não vai melhorar. Como assim? Vamos ser mais específicos. Se você não perdoar, nós não podemos ajudar. A pergunta é: você perdoaria? Mas, lembre-se, se você morrer, você vai deixar 3 filhos. Preste bem atenção nas suas escolhas. Vale a pena? A resposta foi muito dolorosa. Eu podia perdoar a traição. O que eu não posso perdoar é que se ele tivesse me dito, eu não ficava cega. Isso eu não consigo perdoar. Bom, então as consequências são suas. É a sua decisão. Se você não perdoar, se não abrir mão, o que pode acontecer? Logo, o adultério é um problema? Porque quando alguém bebe e vai dirigir, ele está correndo o risco de matar alguém, certo? Então qual o nome quando o acidente acontece? Acidente? Não, homicídio. Você será culpabilizado por homicídio. Então no momento em que você decide ter uma aventura extraconjugal contra o contrato que você estabeleceu, tendo que você afirmou perante testemunhas que se comprometia, se você pegar AIDS ou sífilis ou qualquer uma das doenças degenerativas acompanhadas e sexualmente transmissíveis, você está o quê? Correndo o risco de transmitir para alguém que inocentemente acredita que não é vulnerável, porque não tem uma vida promíscua. E no momento em que você passar essa doença, pode ser que a sociedade não diga para você, mas a moral categórica diz: você é um homicida. E você será responsabilizado, porque existem princípios morais pelos quais vale a pena morrer. Talvez a sociedade não culpabilize, mas aí depois a gente volta, porque a gente vai voltar. E aí a gente pergunta: por que isso acontece? E a gente quer que os espíritos resolvam. E está nas mãos deles resolver. Então a questão: existe o certo e o errado? Porque o bem existe, mesmo que ninguém faça. Assim como o mal também, mesmo que todo mundo faça. O apelo à maioria não faz algo mais certo, ou alguma coisa menos errada. Porque se existe vida após a morte, consequentemente, existem princípios morais pelos quais vale a pena morrer. Porque senão, qual o sentido teria de nós voltarmos aqui? Nós teríamos que abraçar a moral utilitarista com todas as suas consequências e dizer que a vida não tem sentido nenhum.
Você está aqui para gozar, para o seu prazer acima de todos os outros. E que qualquer coisa menos do que isso não tem sentido. Mas se você acredita em Deus e na vida após a morte, o que é que a lógica diz? Utilitarismo ou categórico? Existem princípios morais pelos quais vale a pena viver e morrer? Se você viver de acordo, noutra encarnação, você já vem sabendo. E vai ficando mais fácil, e mais fácil, e mais fácil. Porque quando é que a gente muda? A gente muda quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.